Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Mais uma aula começando aqui dentro do nosso projeto PROP FX, projeto voltado, focado em avaliações, em aprovações em mesas proprietárias, tá? Então, nós estamos dando sequência aqui ao nosso cursinho básico de SMC, Smart Money Concept, tentando de uma forma muito lúdica, tentando de uma forma simplificada, passar a você, trader iniciante no mercado, qual é o conceito desse método, qual é o contexto por trás das operações dos grandes players de mercado, dos grandes institucionais. Então, nós já vimos aí, nas primeiras aulas, as introduções, né? O básico, né, de como funciona o mercado. Nós já falamos sobre formações de estrutura, sobre validações de estrutura, sobre determinar os pontos de referência dentro de uma estrutura. E hoje nós vamos ao cerne do método. O que é o cerne do método? Léo, se eu estou verificando como é que o institucional se posiciona, você não acha que eu preciso saber onde é que ele entra? Sim. Então, hoje, nessa aula, nós vamos ver aonde é que o institucional atua, aonde é que ele monta as suas posições, aonde é que ele realiza os seus lucros, tá? Quais são os rastros que ele nos deixa no gráfico para que a gente possa, junto com ele, surfar os grandes movimentos. Então, a gente chama esses pontos de pontos de interesse, ou pós. O que são pós? Se você for pegar no inglês, se você é bom de inglês, um POI é um Point of Interest, ou ponto de interesse. Ou seja, aonde é que o grande institucional está de olho para montar a sua posição? Onde é que ele está querendo buscar melhores compras ou melhores vendas? Ou aonde ele está querendo capturar a maior liquidez possível do mercado? Porque entenda uma coisa, pessoal, o mercado funciona em cima de liquidez. Ele gera liquidez, captura, gera liquidez, captura, gera liquidez, captura. O que seria isso, Léo? Se você observar no gráfico, o movimento de sobe e desce, quando ele forma um topo, ele gera liquidez neste topo. O que seria liquidez, Léo? Seria a vontade dos grandes, do varejo, ou até mesmo de alguns players, de continuar comprando, ou seja, chegou nesse topo, o cara comprou. E aí, quando o preço volta a subir, ele captura a liquidez de quem comprou. Ou o cara que viu que esse topo aqui, de repente, lá atrás era uma região de suporte e resistência, e ele vendeu aqui, esperando que o preço caísse. Então, ele vende aqui, coloca o stop dele aqui atrás. Ou seja, ele gera liquidez atrás. E aí, o que o preço faz? O preço vai, gera liquidez, captura a liquidez dele aqui embaixo nos stops e depois captura a liquidez dele na subida. Então, o mercado ele funciona com capturas de liquidez, gerando e capturando, gerando e capturando, gerando e capturando. Dessa forma, para quem já entende um pouco mais de mercado financeiro, o cara melhora as suas posições, ele melhora o seu preço médio. Ele melhora a sua posição e aí o mercado dá sequência. Então a gente vai entender dentro dessa questão, né, de captura de liquidez, aonde é que são os pontos onde o institucional busca, né, para poder montar, para poder atuar dentro da sua posição. Beleza? Então esses são os pós que nós veremos na aula de hoje. Então, sem mais delongas, vamos lá à definição de pós. Então, o termo, aí é termo, tá? Eu escrevi errado, mas é termo. O termo POIs, ou Points of Interest, pontos de interesse, normalmente se refere ao locais ou áreas de um gráfico ou em um conjunto de dados que são notáveis ou importantes de alguma forma. Em um contexto financeiro, os POIs poderiam ser locais, regiões ou comportamentos específicos do mercado, onde os investidores consideram relevantes para suas estratégias. Então, pós são regiões, são pontos, são rastros institucionais. E nós temos, pessoal, basicamente três pós. Esses são os três mais importantes.
Quais são esses três POIs? O primeiro POI é o Order Block, o segundo POI é um Breaker Block e o terceiro POI é um Fair Value Gap. Nossa, Léo, cada nome bonito. Foi você que colocou esse nome bonito? Não, pessoal, não fui eu. Eu chamaria de coisas muito mais interessantes. Eu chamaria de Zé, Pedro e Joaquim, tá? Ou chamaria de Chaves, Chapolin e Xpirito, tá? Então, por que que ele tem esses nomes rebuscados? Porque a comunidade, já disse isso para vocês, a comunidade que começou a estudar este método apelidou essas regiões de Order Blocks, Breaker Blocks e Fair Value Gap. Então, vamos à definição de cada um deles. Order Block. O que seria um Order Block? É um bloco de ordens, uma terminologia técnica utilizada para a identificação de regiões no gráfico onde um volume significativo de ordens foi executado. Assim, essas áreas podem indicar a presença de grandes participantes do mercado, como instituições financeiras ou investidores, tomando posições substanciais. Nossa, Léo, calma, é mais fácil ver no gráfico isso, tá? O que seria um breaker block? O breaker block é um order block validado que, quando rompido com violência pelo preço em tendência, passa a se tornar uma região de busca por um ponto interessante para se tomar uma posição com um viés oposto ao order block original. Puta, Léo, agora você. Nossa, meio-dia quase, você fritou minha cabeça. Vamos fazer o seguinte, vamos melhorar? Vamos pular primeiro no order block, depois a gente volta para o breaker block, tá? Então vamos ver o que que seria um order block. Dá uma olhadinha no gráfico por enquanto do lado esquerdo. Você concorda comigo que dentro daquela questão de estruturas válidas que a gente encontrou, isso aqui seria uma estrutura validada, correto? Ó, eu tenho o rompimento de uma estrutura que veio até os 50% e gerou para mim um boss. Então, esse boss gerado, né, depois que ele acontece, ele gera para mim uma nova referência. Concorda, sim ou não? Então, dentro desta nova referência, eu, como investidor, vou procurar o quê? Que lugar que eu vou procurar para comprar? Eu vou procurar um lugar para comprar na minha região de desconto. Ou seja, eu vou procurar um lugar mais barato possível para comprar antes do movimento estourar para cima. E o que seria um order block? Um order block, pessoal, veja bem, ó, vou falar bem devagarinho para você anotar depois quando você estiver assistindo a sua aula. O order block é o último candle de baixa antes do início de uma tendência de alta. Então dá uma olhadinha para o lado direito do seu gráfico. Eu tenho o gráfico caindo, ele forma para mim um candle negativo e na sequência ele forma um candle positivo. Então este candle negativo, o último do movimento, ele torna-se para mim um order block dentro de uma região de desconto. Então o que que eu espero que o preço faça? Que ele volte aqui, capture as ordens que estão aqui e depois ele volte. Então, um order block de compra é o último candle negativo antes de um candle positivo dentro de uma tendência de alta. Vamos escrever isso? Vamos escrever isso para você tirar um print da tela depois, ó. O último, deixa eu escrever de uma cor que eu enxergue, né? Vou escrever com a letra pequenininha também, senão não cabe tudo aqui. Então, também ficou muito pequeno. Último candle de baixa antes de um candle positivo
numa tendência de alta. Então, esta é a definição de um order block de compra. É o último candle negativo de baixa antes de um candle positivo dentro de uma tendência de alta. Depois a gente vai ver alguns exemplos dentro do gráfico que fica mais fácil de você entender. Então, o order block é considerado um ponto de interesse. Os institucionais podem vir buscar esta região antes do preço dele começar. Se tiver um pavio grande, o último candle conta só como corpo? Não, você tem que contar o pavio também, Edson. Você conta o candle inteiro. Então, se esse candle aqui tivesse um pavio, por exemplo, você consideraria o order block o candle inteiro, tá bom? Porque aí depois entra na parte do refino. Aí a gente pode refinar esse order block em tempos gráficos menores. Depois, no passo a passo, eu vou ensinar vocês a fazer isso. Então, de repente, você pega um pavio muito grande num tempo gráfico de 1 hora, por exemplo, um order block, e aí se você joga para o 15 ou para o 5, você consegue refinar o tamanho desse order block. Beleza? Em um order block podem estar posicionadas ordens de compra de grandes médios. Exatamente, é isso aí, Filipão. Exatamente. Às vezes são ordens que ficaram para trás. Como teve um movimento muito brusco nesse candle positivo, às vezes fica alguma ordem pendurada. Então o mercado volta para fazer um equilíbrio, para buscar essas ordens para depois voltar. Certo? Vamos ver se tem algum exemplo no gráfico aqui para a gente ver. Não, não tem. Depois eu mostro para vocês, tá? Então, esse é um order block de compra. No gráfico de venda, é a mesma coisa. Para venda, eu tenho uma estrutura validada. Após essa estrutura validada, ela gera para mim uma referência. E aonde eu vou querer comprar? Eu vou comprar mais caro. Eu vou querer, aliás, onde eu vou vender? Eu vou querer vender na região mais cara. Então, dentro dessa região mais cara, eu preciso procurar por um order block que me dê vontade de vender. Então, a definição de um order block de venda é o contrário do de compra. É o último candle positivo antes de um candle negativo dentro de uma tendência de baixa. Isso gera para mim um order block. O que eu espero que o preço faça? Eu espero que o preço volte aqui dentro dessa região e dê um padrão para mim para eu continuar vendendo. Beleza, pessoal? Isso é um order block. Tá? Esse order block. Ah, Léo, e se tiver um order block aqui mais para baixo? Vou mostrar para vocês no gráfico. Eu vou procurar por order blocks que estejam dentro da minha região de prêmio, no caso de uma tendência de baixa, ou dentro da minha região de desconto, no caso de uma tendência de alta. Os outros eu vou desconsiderar. Então, mesmo que dentro de uma tendência, mesmo que aqui dentro dessa região aqui, ó, eu tenha outros order blocks, vamos imaginar que eu tenho um aqui, que eu tenho um aqui. Eu vou ignorar esses e vou pegar sempre o mais barato, o mais caro no caso aqui, né? Pode ser que o preço venha aqui nesse aqui e volte a cair, mas eu vou ignorar. Por quê? Porque eu quero vender mais caro no caso de uma tendência de baixa, ou quero comprar mais barato no caso de uma tendência de alta. Então eu ignoro esses dois primeiros, tá bom? Ficou claro aí, pessoal, o que é um order block? Posso ir para o breaker block? Depois, pessoal, você vai poder assistir essa aula várias vezes e eu vou começar a explicar para vocês no gráfico esses exemplos, tá bom? Fica mais fácil. Então vamos lá. Vamos voltar aqui então no breaker block. Então, o que é um breaker block? O breaker block era um order block, basicamente, tá? Sem ler isso aqui tudo que a gente já leu. O breaker block, ele é um order block que foi rompido com força. E aí, ele era um ponto de suporte ou resistência e ele passa a ser um ponto de suporte ou resistência na ponta oposta. Vamos ver na prática? Olha só. Esquece esse lado daqui primeiro, ó. Esquece isso aqui. Eu tinha um order block aqui, não tinha?
Ó, último candle negativo antes de um positivo numa tendência de alta. Aí o que que eu fiz? Eu vim aqui, posicionei uma ordem de compra aqui. Aí eu fui estopado. Ai, caramba. Coloquei meu stop aqui embaixo e fui estopado. Por quê? Porque o movimento veio com muita força e ele rompeu o meu order block com um candle inteiro. O que que esse order block passa a ser? Ele passa a ser um breaker block. Então ele era para mim aqui um ponto de suporte, ele passa a ser um ponto de resistência para uma tendência de baixa. Então aqui eu posso identificar de repente uma reversão de tendência, pessoal. Então olha só o que que eu espero que o preço faça aqui. Eu tentei comprar, ele não comprou. Como ele foi lá em cima? Rompeu. Essa região aqui, que era um suporte, passa a ser uma resistência. Ele bate aqui e continua caindo. Então, um breaker block é, na verdade, um order block que foi rompido. E se eu queria comprar, eu passo a querer vender. Se eu queria vender, eu passo a querer comprar. Vamos ver um exemplo na ponta oposta? Olha só a ponta oposta. Ó, eu tinha um order block de venda. Eu vim aqui e coloquei a minha compra. Comprei aqui. Coloquei o stop aqui. Fui estopado. E aí esse breaker block, esse candle aqui que rompe a região de order block, transforma esse order block num breaker block. Então, se eu queria comprar, né, se eu queria vender, na verdade, eu vejo o movimento fazendo isso, ele gera para mim uma região de suporte, era resistência, vira suporte e eu compro. Então, basicamente, um breaker block é isso aí. Normalmente, quando é que eu vou adivinhar um breaker block? Depois que eu tomar o stop no order block. Então, normalmente, a gente vai ser estopado num order block para depois tentar pegar uma operação num breaker block. Tá? Um vem na sequência do outro. Beleza? É isso aí, Filipão. Felizmente é isso que vai acontecer. E o último POI, pessoal, para a gente não enrolar muito nessa aula, que também não tem que enrolar muito, aqui a gente só está aprendendo o contexto, né? Depois a gente vai ver a prática disso nos gráficos, ok? O último POI, ou ponto de interesse, é o Fair Value Gap. O que seria um Fair Value Gap, ou lacuna de valor justo, né, que é a tradução? São faixas de preço onde há um desequilíbrio entre a oferta e demanda, acelerando o movimento de alta pelos grandes players. O que é isso? Vamos ver na prática? Olha isso aqui. Primeiro esquece o lado direito do gráfico. Esquece, tampa aqui, ó. Olha primeiro esse gráfico aqui. Você concorda que eu tenho aqui 3 candles positivos, ok? Sequenciais. Mas veja uma coisa. Olha só. Dentro deste candle aqui, ó, veja que eu tive este topo, este fundo. Dentro deste candle. Então, quer dizer, todos os espaços, se eu for traçar isso aqui, ó, se eu for transformar esse movimento desse candle, desses candles, num gráfico de linha, você concorda que eu teria isso aqui, ó? Topo, fundo, topo, fundo, topo. Concorda sim ou não? Concorda que aqui também eu tive uma estrutura válida? Ó, se eu pegar essa referência aqui, ó, ela veio até nos 50%, ó, e rompeu o topo. Então, quer dizer, eu não tenho nenhum desequilíbrio desse movimento. O que que é o desequilíbrio dentro do mercado financeiro? O desequilíbrio ele é chamado de imbalance. Toda vez que eu tenho um desequilíbrio, o mercado volta para equilibrar, para não gerar este desequilíbrio, para não permanecer com esse desequilíbrio. Então, se eu observar aqui no outro gráfico, ó, na tendência de baixa, a mesma coisa, ó.
topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Eu não gerei nenhum desequilíbrio, ó. Os candles estão perfeitamente preenchidos. Agora vamos ver o exemplo do lado de cá? Olha do lado de cá. Vamos traçar o gráfico de linhas do lado de cá para a gente ver qual que é a diferença? E aí eu vou pedir para vocês me falarem uma coisa, ó. Topo, fundo, topo, fundo e topo de novo. Qual que era a minha referência? A minha referência era aqui. Esse movimento aqui voltou no 50%? Sim ou não? Se ele não voltou nos 50%, o que que ele gerou aqui para mim? Na hora que ele rompeu esse topo? Quem estava de olho nas outras aulas? Quando ele rompe um topo numa estrutura de alta sem voltar nos 50% para mitigar, o que que ele forma? Cadê vocês? No chat. Não. Falso boys. Falso boss. Um fake boss. Tá? Então, quando eu tenho um fake boss, o que que o mercado tende a fazer? Ele tende a voltar para preencher esse fake boss. Ele tende a voltar para preencher esse fake boss para depois ir embora. Então, um gap de mercado, um fair value gap, se você observar em tempos gráficos menores, ele gera para mim um fake boss. Quer dizer, o mercado continuou deixando um espaço. Então, esse espaço aqui, ó, ele precisa ser preenchido. Ele gera um desequilíbrio. Então, o mercado tende a voltar nesta região para equilibrar de novo o preço, para depois dar sequência. A mesma coisa se a gente observar no gráfico da extrema direita. Ó, fundo, topo, fundo, topinho pequenininho, fundo de novo. Olha o tamanho do gap que eu gerei aqui. Então o preço tende a voltar para essa região para se equilibrar e depois voltar a cair de novo. Então esses gaps de mercado são gaps onde o preço tende a se justificar, onde ele tende a se equilibrar para depois dar uma continuidade. Pessoal, pode parecer complicado, mas na prática não é. Na hora que você começar a ver o gráfico. Lembra que eu falei da curva exponencial do método? A curva exponencial desse método, ela é assim, ó. Você vai começar a estudar. Aí você vai ficar, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, agora eu saquei. Agora eu entendi. Agora as coisas se encaixaram. Então, o método, a curva de aprendizado desse método, ela é muito exponencial. A partir do momento que você pecou, você vai bater o olho no gráfico. E aí, pessoal, para com essa história de ficar caçando indicador para procurar para mim no gráfico um Fair Value Gap. Nossa, Léo, achei um indicador aqui que mostra para mim onde estão os order block. Para com isso. Aprende a achar, aprende a procurar no gráfico as regiões. Depois que você aprendeu a achar, você pode usar o indicador para confirmar. Ó, eu acho que tem um Fair Value Gap aqui. Vamos ver? Liga o indicador lá para ver se tem mesmo. Mas primeiro, aprenda a fazer. Primeiro, aprenda a fazer, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui se tem algum exemplo no gráfico, se eu conseguir pegar algum exemplo no gráfico. É, não consegui nenhum exemplo no gráfico, mas eu tenho alguns aqui, ó. Deixa eu abrir o gráfico aqui que eu já compartilho a tela com vocês. Quer ver? No gráfico do Euro USD de ontem, por exemplo, ó. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Foi uma leitura que a gente fez no gráfico do Euro USD na data de ontem, tá? Então, ó, no Euro USD na data de ontem, eu tinha essa estrutura aqui, ó. Então, eu estou olhando aqui gráfico de uma hora, olha só. Gráfico de uma hora. Eu tive um boss, que foi um rompimento de uma estrutura. Esse boss gerou para mim a minha nova referência. Perdão, estava aqui, ó. Deixa eu ver onde estava. É, não, estava aqui mesmo. Era aqui mesmo, só que a minha referência era aqui, ó.
Não tinha rompido o topo ainda. Tá? Eu tinha esse boss aqui. Eu tinha este boss aqui, que gerou a referência, e eu tinha essa referência primária. Então, esquece o que aconteceu para cá do gráfico, tá? Vamos pegar só esse movimento aqui antes dele romper esse topo. Então, a minha referência estava aqui. O que que eu fiz? Eu tracei primeiro a minha referência, ou seja, para que lado que o mercado quer ir? Para cima. Certo? Se o mercado quer ir para cima, eu vou caçar um lugar para comprar. Aí eu observo aqui, vou lá e traço a minha região de desconto. Então, a minha região de desconto passa a ser esta região aqui. Então, dentro dessa região de desconto, eu vou buscar por oportunidades para comprar. Quem que eu achei aqui dentro da minha região de desconto? Este candle aqui, ó. Este candle aqui era um candle de order block. Então, aqui, olha como o preço vem, respeita esse order block. Então, aqui, como que eu faria uma entrada? Depois a gente vai ver isso depois nas detalhes, né, do plano de trade de como fazer as entradas. Eu tenho duas formas de fazer essa entrada. Eu faria essa entrada aqui no order block, com o stop deslocado abaixo dele e o alvo lá em cima. Léo, por que que o seu alvo é lá em cima? Uai, se eu estou numa tendência de alta e o preço mitigou dentro de um order block, eu espero que ele rompa o topo. Então, por isso que o meu alvo é lá em cima. Então, aqui eu teria uma operação com risco retorno de 2 para 7. Nossa, Léo, mas aí o risco retorno ficou muito ruim. O que que a gente faz? A gente vai para o 15 minutos e refina o nosso order block. Então, olha só. Nos 15 minutos, o meu order block era isso aqui, ó. Nos 5 minutos, Léo, nos 5 minutos, que é o nosso tempo operacional, o meu order block era isso aqui. Então aí eu vinha pelos 5 minutos, bateria um risco entre neste order block com alvo lá em cima. Aí o meu risco retorno já passa para 1 para 9. Oh, meu amigo, me ajuda aí. Fala comigo aí no chat. Um operacional com risco retorno de 1 para 9. Vai fazer você um trader consistente, sim ou não? E aí, a gente pegou. Por que que a gente não pegou essa operação na sala? Porque aí nos 5 minutos eu não entrei por risque. Essa entrada aqui seria uma entrada por risque. Olha só. Essa entrada que eu marquei aqui agora seria uma entrada por risque entry. Depois a gente vai falar sobre isso no na nossa aula sobre plano de trade. Tá? Então, isso aqui seria um risque entry, tá? O que seria, então, um confirmation entry? Como que eu esperei para entrar nessa operação? Eu esperei dentro dos 5 minutos ele fazer esse choque, voltar para mitigar o choque, e aí eu pegar uma operação com stop um pouquinho menor, mas numa confirmação dentro de um gráfico exatamente, dentro do próprio order block do tempo maior, Filipão. E aí vocês viram que o mercado foi extremamente violento, né? Ele não voltou para mitigar o movimento e acabou indo embora. Então, essa entrada que eu faria aqui, então, se ele tivesse voltado para mitigar, se eu tivesse, por exemplo, um order block aqui, ó, dentro dessa mitigação, aí eu entraria neste order block com o stop abaixo do último fundo para ficar mais seguro e o alvo no mesmo lugar. Mas estava confirmado H1, por que não entrar em risco em 5 minutos? Então, é isso que eu estou falando. O risco é risco. O risco não tem confirmação.
Então, eu vou pegar a confirmação no tempo gráfico menor para ficar em confluência com o maior, certo? Aí, dentro do plano de trade, a gente vai estabelecer. Você pode, não, eu não posso falar sobre isso aqui, Adriano, não me complica. Então, eu posso aqui dentro estabelecer o seguinte, olha, vi a oportunidade no H1. Então, vim aqui no H1, eu vi a entrada. Dentro do plano de trade, eu faço o seguinte, olha, meu plano de trade ele me possibilita duas coisas. Primeiro, entrar no risco na primeira operação. Se eu entro no risco e tomo um stop, eu aguardo pela confirmação. Se o mercado vira, eu não faço mais nada, eu refaço a minha análise. Então, isso aqui, pessoal, é um exemplo de order block. Vamos dar um exemplo de fair value? Olha isso aqui. Gráfico de 1 hora do SD-CAD. Qual é a minha referência? A minha referência, por enquanto, é a onda que rompeu o choque. Então, a onda que rompeu o choque é essa daqui. E olha só esse Fair Value Gap. Olha a diferença entre o pavio deste candle e o pavio desse terceiro candle. Olha o vazio que ele deixou aqui, ó. Se a gente for transformar isso num gráfico de linha, ó. Topo, fundo, topinho pequenininho, fundo, topinho pequenininho, fundo de novo. Então, quer dizer, ele não voltou para preencher esse espaço, ele deixou esse espaço gigantesco. Então, o que que eu espero aqui que o preço faça? Eu espero que o preço retorne para dentro desta região de fair value para eu poder pegar uma operação e descer com o preço. Vamos ver num gráfico limpo se a gente consegue ver alguma operação. Vamos abrir aqui um gráfico novo. Vamos pegar aqui Audi USD para a gente fazer uma análise e procurar por fair values gaps e por order blocks. Ó, vou abrir o Audi USD em 1 hora, tá? Então vamos exercitar agora aqui no gráfico tudo que a gente viu nas aulas, né? Questão da referência, etc, etc. Então vamos pegar a referência, vamos procurar a nossa referência principal. Ó, eu tenho esse topo. Esse topo veio até os 50% e rompeu? Veio. Então aqui eu tinha uma mudança, eu tinha uma tendência de baixa. Então vamos ver aqui se esse topo mitigou. Ó, não mitigou, veio até aqui embaixo. Então quer dizer, aonde é que eu tenho o choque desse movimento? O choque desse movimento meu tá aqui, ó. Certo? O choque desse movimento está aqui. Vou lá, coloco o choque, pego a onda que rompeu o choque e ponho a minha fibo. Mitigou? Não. Mitigou? Não. Mitigou? Não. Não mitigou? Não mitigou? Nossa Senhora, olha o tamanho dessa referência. Então, a minha referência maior é aqui. O que que eu vou procurar aqui dentro dessa referência maior? Eu vou procurar por Fair Value Gaps e Order Blocks. O que que eu tenho aqui? Entre este candle aqui e este candle aqui, eu tenho um Fair Value Gap. Ó, a diferença desse pavio com o fundo desse. Tem um outro aqui, ó. Um outro menorzinho aqui, ó. Mas tem, ó. O que que eu tenho de order block? Eu tenho order block aqui. E eu tenho um order block aqui. Então, dentro dessas referências, eu vou buscar, quando o preço tocar nessas regiões, eu vou entrar ou por risk entry ou por confirmation. Então, a gente vai dar preferência para entrar por confirmation. Mas eu sempre tenho a possibilidade de entrar por risk entry. Nem sempre, o Filipão. Você viu lá o caso do EURUSD, né?
Aqui no EURUSD, a gente esperava que ele fizesse um movimento de pullback ou de pivô dentro dos 5 minutos, dentro do order block. Não fez. Ele bateu e já estourou. Certo, pessoal? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa aula, para a gente não se alongar muito. Certo? Próxima aula, plano de trade. Como é que nós vamos executar a nossa estatística, a nossa estratégia, passo a passo. Leitura de mercado, definição de pontos de entrada e de saída. Deixa eu dar um. É. Definições de entrada, definições de alvo, cálculo de risco-retorno. Nós vamos falar sobre tudo isso na nossa próxima aula, que é o plano de trade. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aulinha.